Oi, tudo bem? Hoje iremos falar da Portaria 164 de 2021 do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN São Paulo, que realizou várias alterações na Portaria 101 de 2016. Essa Portaria 101 de 2016 é a portaria que trata do credenciamento dos centros de formação de condutores, dos profissionais como diretores de ensino, diretor-geral, instrutor de trânsito e até de examinadores de trânsito. Então, nós iremos falar das modificações, que foram várias modificações circunstanciais e outras modificações muito incisivas, que é necessário que a categoria tenha conhecimento a fim de realizar e prestar um serviço melhor ao cidadão e também estar prevenido para que atenda aos requisitos administrativos junto às suas unidades de trânsito. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar logo pelo artigo 1º. O artigo 1º, ele introduz uma modificação, já logo de cara, sobre os requisitos de credenciamento. Ele se sustenta no artigo 8º, parágrafo 1º, que a vistoria de credenciamento deverá ser realizada pelo diretor da unidade DETRAN do município de credenciamento ou por servidor por ele indicado. Isso já estava meio que previsto, até implícito previsto. Contudo, agora fala que tem que ser objeto de laudo circunstanciado. Por exemplo, o diretor da unidade técnica ele vai lá, ele realiza uma vistoria. Ele tem que ter uma planilha prévia, ele tem que fazer um laudo circunstanciado. Por exemplo, seja numa vistoria para credenciamento, para renovação de credenciamento ou para outros fins. E se entende por laudo circunstanciado que ele deve apontar com clareza se há alguma irregularidade de infraestrutura, se há alguma irregularidade de corpo docente ou até mesmo alguma irregularidade dos componentes que compõem aquele centro de formação de condutores. Subentende-se também que as fiscalizações, aquelas fiscalizações que geram as punições cautelares, também tem que ter um laudo circunstanciado sobre essa fiscalização. Precisa-se ser determinado qual irregularidade foi encontrada pelos olhos dos fiscais naquele momento. Então, esse laudo circunstanciado, ele teve um alargamento pela jurisprudência não só para os diretores da unidade técnica em termos de vistoria, mas também para termos de fiscalização punitiva. E esse laudo circunstanciado, ele deve apontar com clareza para que o administrado corra atrás e sane o problema imediatamente. Porque nunca devemos esquecer que o administrado muitas vezes está pagando aluguel, pagando funcionários já registrados e, porventura, o diretor da Seretran demora, procrastina para fazer o laudo, procrastina para falar quais são os defeitos. E muitos deles também fazem de forma parcelada. Uma hora é um defeito aqui, outra hora é um defeito lá, outra hora acolá. Isso causa um desgaste muito grande ao empreendedor. E isso trabalha contra o artigo 170 da Constituição Federal, que fala da livre iniciativa e que a administração pública tem que prezar pela eficiência e celeridade. Portanto, esse laudo tem que ser único e apontar de uma vez por todas quais são os defeitos para que o empreendedor ele vá lá e sane os defeitos e possa passar para as etapas posteriores. Continua seu artigo 20, o DETRAN, por intermédio de suas unidades de atendimento, manterá atualizado o cadastro de instrutores de trânsito, de ensino, teórico, técnico, de direção veicular, os credenciados nas respectivas áreas de abrangência. Esse artigo, logo embaixo, também vai estar falando dos diretores, tá? Então, quem tem que manter atualizado, quem tem que cadastrar instrutores, são os diretores da unidade técnica daquele município. Você é um instrutor, você é um diretor, e você precisa se cadastrar no município X, é o diretor da unidade técnica daquele município que cadastra. Portanto, quando nós temos demandas judiciais também e ordens judiciais numa determinada cidade, é equívoco mencionar que vai enviar
demanda para assessoria judicial e esperar que fique na assessoria judicial 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, um ano, sem dado cumprimento. Porque a responsabilidade em si, né, cai sobre aquele diretor que deveria ter cadastrado e não cadastrou. Portanto, acaba por ser dele a responsabilidade por aplicação de multas, eventuais medidas punitivas, medidas penais e tudo mais. Então, é a responsabilidade do diretor da unidade cadastrar os profissionais naquele respectivo município e também responder pelas demandas judiciais naquele respectivo município. Continuando, o artigo 51 houve alteração também. E ele é muito importante. Está escrito que, preenchido todos os requisitos e condições que trata este capítulo, o capítulo trata todos os requisitos, condições de infraestrutura, documentação dos profissionais e também de corpo docente. Vejam só, aqui é importante a gente já traçar um paralelo, preenchido todos os requisitos deste capítulo. Né? Esse capítulo ele pode prever condições de infraestrutura, condições de corpo docente, outros requisitos restritivos não previstos na Resolução 789 de 2020 do CONTRAN? É óbvio que não, que o CONTRAN é o órgão normativo da categoria. Cabe ao CONTRAN normatizar a categoria e ao DETRAN executar fielmente as normas do CONTRAN. E muitos diretores mencionam, e aqui também há um equívoco jurídico, mencionam que o CONTRAN apenas dispôs de normas mínimas, cabendo aos órgãos executivos de trânsito complementar. E com o intuito de complementar um requisito de credenciamento, eles trazem outro requisito de credenciamento. E eles trazem normas restritivas não previstas na resolução CONTRAN. Uma dessas questões que nós já trabalhamos e muitos já trabalharam é a questão dos 24 meses. Dos 24 meses para aquela autoescola estar funcionando para aplicar prova de reciclagem. Tem um artigo na Portaria 101 que fala que no Centro de Formação de Condutores recém-montados, eles devem estar credenciados com pelo menos 24 meses para poder aplicar a prova de reciclagem. Resolução 789 do CONTRAN, nada diz sobre isso, nada dispõe. Trata-se de um silêncio eloquente, proposital, do legislador, do órgão normativo. Portanto, os juízes têm afastado essa norma do DETRAN. Outra questão, também, acúmulo de função de diretor-geral e diretor de ensino. Nós temos que procurar se o órgão normativo veda esse acúmulo, porque nós temos uma norma restritiva dentro da portaria DETRAN que obsta esse acúmulo. Então, quando nós estamos falando isso, aí são exemplos, nós estamos falando que o órgão normativo ele já categorizou todo o credenciamento. Logo, no artigo 51 da portaria do DETRAN, ele não pode trazer neste capítulo outros requisitos não previstos pelo órgão normativo. Então, logo no começo do artigo, nós já traçamos um paralelo para explicar o que significa preenchido todos esses requisitos e condições desse capítulo. Ok? Qualquer coisa estou à disposição. Continua, preenchido todos os requisitos e condições de que trata este capítulo, será realizada a vistoria física pelo diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN, do município de credenciamento, ou por servidor por ele indicado. É importante que o artigo ele é peremptório, ele é mandamental. É importante a gente olhar os verbos nucleares. Ele fala, será realizada a vistoria pelo diretor. Então, preencheu todos os requisitos? Não pode um diretor ultrapassar um tempo demasiadamente longo, ficar 50, 60, 80, 90 dias para fazer uma vistoria. Há uma norma mandamental aqui, ele determina que preenchidos os requisitos a vistoria deve ser feita, será feita. Tá? Então, preenchidos os requisitos, o mais rápido possível, imediatamente já deve ser feita a vistoria. Quem sabe dentro de um prazo máximo de 30 dias, porque a portaria 101 até fala em prazo de 30 dias, tá? Mas ele não pode ultrapassar esse prazo. Então, determina-se que seja feita a vistoria, ok? Então, esses servidores que ultrapassam
eles geram problemas financeiros, problemas até de falência de uma empresa. E o servidor, num caso desse, onde há uma norma mandamental, ele pode sim ser responsabilizado diretamente. Não é o Estado que pode ser responsabilizado nesse caso. O Estado também pode, mas o servidor pode ser responsabilizado diretamente. Isso está na nova lei de introdução ao Código Civil. Aqui a gente traça um paralelo e parte para o Código Civil. Essa nova lei de introdução do Código Civil fala que, por dolo ou erro grosseiro, o servidor público responde diretamente por esse erro. Ora, quando a gente tem uma norma que determina que seja feita a vistoria no prazo X ou imediatamente, esse servidor ele fica 60, 90 dias procrastinando, ou no credenciamento mesmo, procrastina por 120 dias. Ele sabe da norma, ele está dentro do órgão técnico, o órgão técnico traçou diretrizes para ele por meio de portarias e ele desobedece deliberadamente essa portaria. Então, portanto, aqui é dolo. Desobedeceu é dolo. O dolo é a vontade e a consciência de desobedecer. Ou erro grosseiro. Ou ele não poderia estar nessa função. Portanto, neste caso, a lei de introdução ao Código Civil, que foi modificada em 2019, sustenta que o servidor pode responder diretamente com o seu patrimônio. Então, acabamos em 2019 com aquela crença que o servidor está protegido, só o Estado pode responder, ok? Vamos partir para o parágrafo 2º do artigo 56. Deverá ser realizada vistoria das instalações do CFC pelo diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN, do município de credenciamento ou por servidor por indicado. Aqui continua na mesma situação da vistoria que nós já falamos ali em cima, ok? Vamos partindo para o parágrafo 3º agora da portaria número 70. Artigo 5º da portaria número 70. Devidamente instruído com toda a documentação exigida, o processo de credenciamento deverá ser encaminhado à gerência de credenciamento para habilitação, acompanhado de manifestação do diretor técnico da unidade de atendimento DETRAN do município. Então, uma vez cumpridos os requisitos legais de infraestrutura, corpo docente, que deve ser objeto de laudo circunstanciado, já falamos disso, e como deve ser indicados os defeitos. Uma vez a vistoria sendo aprovada, após sanados os defeitos, ou sendo aprovada de imediato, toda a documentação é enviada para a gerência de credenciamento para habilitação. Chega na gerência de credenciamento para habilitação, eles vão analisar essa documentação que já está analisada, então isso aqui não se trata de uma nova análise de forma minuciosa, portanto, já foi passado por essas etapas, cabe à gerência de credenciamento expedir a portaria no Diário Oficial. Por isso que vem o parágrafo 4º, artigo 6º, e sustenta, devidamente instruído com toda a documentação exigida, o processo de credenciamento deverá ser encaminhado à gerência de credenciamento, ok? A vistoria será realizada pelo diretor técnico da unidade de atendimento do município. Aí vem outros artigos ratificando toda essa situação, sempre pelo diretor da unidade técnica do município de credenciamento. Interessante a gente colocar aqui que essas modificações da portaria 164, nós temos as complementações na portaria 101. E a portaria 101 ela fala do prazo para credenciamento. Ali está falando do prazo de 30 dias. Mas vamos dizer, e se há omissão desse prazo? E se não há um prazo direto para o credenciamento depois de enviados os documentos à gerência de credenciamento? Que prazo que nós vamos utilizar? Bom, é um prazo maior? Toda a portaria 101 fala em 30 dias. A gente poderia tirar, por analogia, o prazo de 30 dias aí, dentro da própria portaria 101. Mas e se houver um silêncio total? Nós temos uma lei prevista do artigo 5º, que prevê os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, que fala que todos os requerimentos, todos os documentos, expedições e certidões devem ser realizados pelo servidor público no prazo de 15 dias. Portanto, no silêncio da norma administrativa,
Aqui nós vamos entrar na norma geral, é 15 dias. Então, uma norma mais rápida que a norma geral. Agora nós podemos falar o seguinte, uma norma administrativa também pode prever um prazo muito maior, por exemplo, essa portaria DETRAN poderia prever um prazo de 120, 150 dias para que a gerência de credenciamento credencie e publique. Ora, esse é um prazo completamente desproporcional e desarrazoado juridicamente, porque não há na legislação correlata, nem no meio ambiente, quando a gente fala de licença prévia, licença de instalação de usina e tudo mais, prazos tão longos assim. Esse um prazo tão longo, dessa maneira, para um credenciamento, por óbvio, leva a pessoa à falência e vai contra os ditames da atividade econômica, do capitalismo, da atividade econômica, da geração de empregos e geração de renda, previsto no artigo 170 da Constituição Federal, previsto até na lei de falência, princípio da continuidade da empresa e princípio que a empresa continue gerando empregos, riquezas e tributos. Então, o prazo administrativamente demasiadamente longo, de 120, 150 dias, ele labora contra o próprio direito. O nosso direito ele é uno e deve ser interpretado de forma harmoniosa. Ok? Vamos continuar aqui. Aí, é interessante, né, que eu vou tirar um artigo aqui, que está no parágrafo 6º do artigo 18, que ele fala que o horário mínimo de expediente dos médicos, psicólogos credenciados será estabelecido pelo diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN. O parágrafo 4º do artigo 18 também fala o horário de expediente das entidades credenciadas, que trata esse artigo, poderá ser reduzido de acordo com critérios estabelecidos pelo diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN São Paulo, do município de credenciamento, à vista de demanda de exames. Vamos aqui falar sobre esse artigo. Este artigo de cara é inconstitucional. Esse artigo de cara ele viola a Constituição Federal. De cara ele viola a lei, de cara ele viola o Código Civil. Não há dúvidas disso. De cara ele viola a Resolução 789 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito. Por que o Conselho Nacional de Trânsito não colocou que os diretores da unidade técnica e o que o DETRAN poderia reduzir o horário de funcionamento das empresas credenciadas? Porque isso está previsto no artigo 966 do Código Civil. Ali fala que o empreendedor, que o empresário, ele tem condições técnicas de organizar as suas demandas, ele tem condições técnicas dos insumos que ele produz, da prestação de serviços que ele produz. E ele sabe das receitas e despesas dele. Então, o artigo 966, ele fala sobre a atividade empresarial. E ali, todos os doutrinadores falam que cabe ao empresário organizar tecnicamente o funcionamento e os horários de funcionamento do seu estabelecimento, preservando e observando as leis federais, leis trabalhistas e leis dos municípios. Leis essas provindas do Congresso Nacional e provindas das câmaras de vereadores. Por exemplo, nós temos cidades em que, por lei municipal, farmácias e postos de saúde, farmácias e hospitais privados podem funcionar a noite toda. Agora, outros comércios em si não. Então, nós estamos falando de lei aprovada pelo parlamento. Parlamento esse que é a voz popular, é a voz do povo, foram por representantes eleitos. Então, agora, não pode haver uma norma administrativa, uma portaria, um ato infralegal e falar com o diretor técnico, ele que vai escolher o horário de funcionamento ou reduzir o horário de funcionamento de uma determinada empresa. Isso é um ato infralegal. Isso é um ato, uma portaria. Isso aí se choca com o artigo 966 do Código Civil, se choca com a Resolução 789 do CONTRAN, todas as normas superiores, e com o artigo 170 da Constituição Federal, com o artigo 5º inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, aí pega um diretor de uma unidade, não estou mencionando quem, não sei, mas pode ter que esteja uma pessoa despreparada, e fala, esses dias feriados, tais, eu vou viajar, vou emendar e vou reduzir o horário de funcionamento dessas empresas. Eu acho, porventura, que essas empresas não podem funcionar até 10 horas da noite, até as 9 horas da noite. E aí reduz e causa drasticamente
uma diminuição de receita dessas empresas, levando a desemprego de instrutores, diretores e vice-versa, quiçá uma falência dessa empresa. Bom, e aí? Esse diretor seria responsabilizado dos termos da lei de introdução do Código Civil, como eu falei, dolo ou erro grosseiro? Ora, não tenho dúvida que poderia ser responsabilizado diretamente, porque um diretor de uma unidade DETRAN, ele tem que ter o conhecimento suficiente que as normas superiores não autorizam isso, que normas superiores não se imiscuem de forma tão restritiva no funcionamento de uma empresa. Então, ele tem que ter conhecimento que a portaria não pode se sobrepor à Resolução 789, não pode se sobrepor à CLT, não pode se sobrepor ao Código Civil nem à Constituição Federal. Constituição Federal essa que os doutrinadores chamam de Bíblia Política. Quando eu falo Bíblia Política, nós não estamos falando de religião. Bíblia Política que rege em todas as outras normas. Então, esse artigo, não há dúvida, esse artigo aqui é patente, de forma patente, inconstitucional, ok? Continuando. Daí vem o caput do artigo 19, que fala será autorizada a suspensão de atendimento pelas entidades credenciadas somente para a realização de reformas essenciais que comprovem o normal funcionamento do estabelecimento, a critério do diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN, do município de credenciamento. Outro artigo que nós colocamos aqui, patentemente inconstitucional, e viola todos os artigos supracitados acima. Ora, será que uma empresa ela não pode organizar uma norma, umas férias coletivas, como previsto na CLT, férias coletivas com fechamento de 30 dias, por exemplo, 15 dias, 10 dias? Será que o Centro de Formação de Condutores ele é serviço essencial que não pode ser paralisado? O próprio DETRAN, na pandemia, não considerou o Centro de Formação de Condutores como serviço essencial e paralisou essa categoria por muito tempo. Agora, falar que ele só pode ser fechado, o empresário só pode fechar as portas em tempo de reforma essenciais, seria considerar o Centro de Formação de Condutores um serviço essencial. Será que não? Há uma contradição aqui nas tomadas de decisões. O Centro de Formação de Condutores hoje não é categorizado na Lei de Serviços Essenciais. Logo, o que rege a paralisação dele não é somente uma norma administrativa, mas uma norma como a CLT, que prevê que uma empresa ela pode sim dar férias coletivas e nessas férias coletivas paralisar suas atividades, ok? Vamos lá. O afastamento médico ou psicológico credenciado a qualquer pretexto, inclusive férias, deverá ser comunicado ao diretor técnico da unidade de atendimento DETRAN, do município de credenciamento, e não poderá exceder 60 dias consecutivos, nem ultrapassar o total de 60 dias dentro do mesmo ano calendário, ressalvada a motivação relevante, previamente comunicada e aprovada pelo superintendente regional da Superintendência Regional de Trânsito, a qual se subordina o município credenciado. Nós estamos falando do artigo 19. Tá. Aqui ainda há uma razoabilidade, porque fala que há uma motivação relevante, mas essa motivação relevante tem que ser prévia. Imagina quando não dá tempo, uma pessoa acometida pelo Covid-19. Tivemos casos de colegas que ficaram 40, 50 dias entubados, internados, não tiveram tempo algum de comunicar ninguém. Nesse caso, uma pessoa numa UTI, que ela não tem condições de comunicar, como que faz? Ela vai ser punida? Vai ser descredenciada? Então a norma nos transparece aqui que ela também não é razoável e ela não trabalha dentro de uma possibilidade mais palpável aqui que possa ser posteriormente ser motivada também de forma posterior, né? Poderia, em casos excepcionais, ser motivada de forma posterior, tá bom? Continuamos. Portanto, artigo 21. As alterações do quadro societário de empregados da entidade credenciada deverão ser imediatamente comunicadas do diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN, do município de credenciamento, acompanhadas de uma declaração de que eles não possuem vínculo com o CFCA, CFCB ou AB, ou com o despachante, e de certidões negativas expedidas pelos cartórios,
de distribuições criminais em nome de cada um dos novos empregados. Aqui nós estamos falando de alterações, ok? Alterações societárias, alterações do quadro de empregados. Interessante que o artigo final, né, ele trata do artigo 12 da Portaria 101, e esse artigo 12, ele não está previsto nas resoluções do CONTRAN, principalmente na 789. Ou seja, se você for um instrutor de trânsito ou um diretor de trânsito, você não poderia ser um despachante documentalista também? Você não poderia ter uma outra profissão? Você teria que ser exclusivamente aquela profissão? Ora, quando a gente fala de profissões exclusivas, há um estatuto que rege isso, a norma de regência da categoria para isso. Nós temos servidores que eles não podem ter empregos seletistas. Isso aí está no Estatuto dos Servidores de São Paulo, Estatuto dos Servidores da União. E temos aí cargos de maior envergadura que eles têm que ter uma dedicação exclusiva, né, a despeito de juízes e magistrados. Mas mesmo assim, a norma, né, o Estatuto da Magistratura, o Estatuto do Ministério Público, ainda assim autoriza eles serem docentes em faculdades, em cursos preparatórios, né, desde que não atrapalhe a sua função. Contudo, vem a norma DETRAN e obsta que um diretor, um instrutor, ele tenha uma outra profissão, por exemplo, um despachante documentalista. Aqui nós já vemos, né, então aqui ele está considerando, não que a profissão de instrutor e diretor não seja importante, é muito importante, mas ele está considerando que seja uma profissão muito mais importante do que qualquer outra, para não poder ter nenhum vínculo com outras profissões, né? Então aqui teria que ter um super salário para que a pessoa conseguisse sobreviver só disso. Então essa norma, é óbvio que essa norma ela é inconstitucional, ela vai contra o artigo 170 da Constituição Federal. E outra, ela traz requisitos restritivos diretamente na vida da pessoa, infringindo diretamente a vida da pessoa, regulando diretamente a vida da pessoa de não poder ter uma outra profissão, de não poder ter um vínculo com outras profissões, não previsto na norma de regência da categoria, que é a Resolução 789 de 2020. Por que a Resolução 789 de 2020 é a norma de regência da categoria? Porque o artigo 156 menciona que o CONTRAN regulamentará as profissões de instrutores, examinadores e diretores. Contudo, vem o DETRAN e aqui traz normas restritivas, trazendo prejuízo diretamente a uma determinada pessoa, não prevista na norma de regência, ok? A renovação do credenciamento será objeto de portaria específica, expedida pelo diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN, do município, e assim por diante. Aí fala o artigo 24, parágrafo 3º, que será realizada a vistoria física nas entidades credenciadas em todos os anos ímpares para fins de renovação do credenciamento, ou a qualquer tempo, quando julgado necessário pelo diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN, do município de credenciamento, ou por servidor por ele indicado. Parágrafo 1º do artigo 25. A apresentada documentação exigida pelo diretor da unidade de atendimento do DETRAN, do município de credenciamento ou servidor por ele indicado, realizar a vistoria física no novo endereço da entidade para aprovação dos requisitos técnicos e estruturais previstos nessa portaria, observando todos os procedimentos legais de trâmite de documentação, infraestrutura, corpo docente e tudo mais. Aí vem o artigo 26, parágrafo 1º, e sustenta, caso sejam constatadas, após apresentada a documentação exigida, mudanças estruturais da nova entidade do profissional, que está mudando de endereço, mudando de endereço, entendeu? Em virtude de sua entrada, o diretor técnico da unidade de atendimento do DETRAN do município de credenciamento ou o servidor por ele indicado, deverá realizar uma nova vistoria física no local do profissional. Ok? Essa portaria entrou em vigor no dia 26 de fevereiro de 2016, que é a portaria 101, e a portaria 164, que é essa que eu estou lendo, que são todas as modificações introduzidas. Ela foi publicada agora em dezembro de 2021. Qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço, espero que tenha sanado as dúvidas dos colegas. Abraço.